Bora lá, mais um vídeo. Agora eu vou falar de uma ferida que essa pega muita gente mesmo, que é a ferida do abandono. Diferente da ferida da rejeição, que ela afeta o ser da pessoa, essa afeta o ter da pessoa, tá? Essa e as outras as outras três feridas afetam o ter da pessoa e não o ser. O ser é a da rejeição, tá? Então, ferida do abandono, eu imagino que muitas pessoas tenham essa ferida, ou pelo menos um pouquinho dela, tá? Essa é a ferida que ela é também construída, né, ali do 0 aos 7 anos, só que ela é ocasionada pelo progenitor do sexo oposto, tá? Então, no caso, as meninas é o pai, no caso dos meninos é a mãe. Isso pode surgir por N motivos, gente, desde falta de carinho, falta de atenção, até o nascimento de um irmão mais novo e os pais direcionaram a atenção para aquele irmão mais novo e a criança se sentiu desamparada ali, sem proteção, tá? Então isso também afeta a criança, porque lembra que na infância tudo é potencializado, né? Então uma coisa que para os adultos é bem simples ou nem gerou impacto, para a criança é uma coisa surreal de impacto que vai gerar na mente dela. E isso vai trazer frutos para ela, né? E ela vai ficar com essas marcas pro resto da vida se ela não curar, tá? Então, a ferida do abandono, ela acontece muitas vezes ou porque os pais deram atenção pro irmão mais novo, divórcios, separações, né? Tipo, crianças afastadas dos pais. Tem também casos de mãe e pai que esquece a criança na escola, às vezes por meia hora, gente. O desespero que gera nessa criança é impressionante, assim, inconscientemente. Para ela eu fui abandonada, eu fui esquecida, tá? Essa ferida, ela tem a máscara. Lembra que cada ferida tem uma máscara para se proteger. Essa máscara é a do dependente ou vítima, tá? A máscara da ferida do abandono é a pessoa que se vitimiza muito, tá? É a pessoa que ela faz questão, inconscientemente, claro, mas ela faz questão de se mostrar dependente de outra pessoa. É como se ela sozinha não desse conta, tá? É como se ela precisasse sempre de alguém. Ela não consegue lidar com ela mesma, ela não consegue ficar sozinha. Para ela é muito difícil fazer programas sozinha, muito difícil, é raro a pessoa ter ferida do abandono conseguir fazer, tá? Principalmente se for a ferida principal. Muitas vezes a gente tem uma ferida para relacionamento e outra ferida para vida no geral, né? Trabalho, família. A gente sempre tem duas feridas principais, mas muitas vezes você fala, putz, no relacionamento eu sou completamente diferente de como eu sou com a minha família ou no meu trabalho. Sim, porque às vezes em alguns relacionamentos você vai ter uma determinada ferida, em outros relacionamentos vai ter outra ferida predominante, tá? Então a ferida do abandono é aquela pessoa que ela é a vítima, tá? Ela não consegue ficar sozinha, ela não consegue lidar com ela mesma. Para ela, qualquer situação, por exemplo, os amigos marcaram uma festa, não sei, um encontro, alguma coisa, e ela não foi chamada, ou ela foi chamada depois. Para ela eu fui abandonada, entendeu? Eu fui abandonada. Eles não querem minha presença lá, eles não gostam de mim, eu fui abandonada. É simples assim, tá? Num relacionamento, por exemplo, muitas mulheres têm esse comportamento, né, de ficar toda hora ali no celular, controlando, respondendo, e se o namorado ou o marido não responde por 5 horas, já acha que foi abandonado. Aí já chora, já se sente sozinha, já se sente frustrada, já acha que vai ficar sozinha. Por quê? Porque acha que vai ser abandonada. Então, como que funciona o lance da máscara, né? A pessoa cria a máscara da vítima porque, gente, vítima precisa do quê? Ela precisa de alguém cuidando dela, né? Então, tipo assim, eu não vou ser abandonada mais, porque tem alguém cuidando de mim, né? Eu preciso de cuidar, então tem alguém cuidando de mim. Então, é aquela pessoa que ela tem muita dificuldade de sair de relacionamentos tóxicos. A pessoa não consegue sair, tá? Ela é muito apegada no passado, ela tem muito apego
em situações que viveu, em relacionamentos que teve, em pessoas. Ela não desapega, para ela é difícil soltar, muito difícil, porque para ela o soltar é como se ela fosse ficar abandonada de novo, entendeu? É como se ela se sentisse sozinha de novo, tá? Então essa ferida, ela tem muita necessidade de companhia, ela tem muita necessidade de estar próxima das pessoas, tá? É uma ferida que ela gera também, ela sufoca um pouco o outro, tá? Porque como essa pessoa tem muita dependência emocional, ela vai sobrecarregar o outro com essa energia, né? Então ela acaba sufocando muitas vezes no relacionamento, porque é uma dependência emocional muito grande, né? Então o medo que ela tem de ficar sozinha, ela põe toda aquela energia naquela pessoa, e aí sobrecarrega a pessoa, tá? Então isso também é desenvolvida pela ferida do abandono, né? Então, por isso que eu tô falando que muitas vezes a gente tem uma para uma coisa, outra para outro comportamento, para outra situação, né? Então, a ferida do abandono, a pessoa na essência dela não consegue ficar sozinha, né? Ela tem muito medo da solidão, ela não consegue quebrar ciclos, romper ciclos. É muito difícil para ela também fazer isso. Ela não sabe ouvir não, né, das outras pessoas, ela não consegue lidar com isso. O corpo dela, né, muitas vezes ela tem ombros caídos, dificuldade de formar tônus muscular, né, massa magra, ela tem muita dificuldade disso. Ela tem uma aparência mais frágil, mais emocional, aquele olhar mais melancólico. É como se faltasse um pouco ali de brilho na pessoa, sabe? De vitalidade, ela é um pouco curvada, um pouco mais flácida. Então, são perfis, né, e tipo de corpo que é da ferida do abandono, tá? Então, essa pessoa, ela tem, por mais que às vezes ela seja até mais magra, ela tem dificuldade de ganhar massa, né? De criar tônus muscular. Ela tem muita fala de palavras como sozinha, eu sou muito sozinha, eu me sinto sozinha, eu tô num relacionamento, mas me sinto sozinha, ausente, eu não suporto isso, eu não suporto aquilo, não largam do meu pé. Tudo isso são falas da ferida do abandono, tá? Então, pessoas que têm essa ferida usam muito essas expressões. Essa ferida, inclusive, gente, as feridas todas despertam algumas doenças na gente, né? Então, a gente tem doenças que são geradas, né, através de feridas emocionais, né, são psicossomáticas e tudo mais. Então, são muitas doenças raras também, tá, da ferida do abandono. Então, doença autoimune, porque daí ninguém abandona, ninguém vai abandonar, né, ou doenças mais raras, né, câncer e tudo mais. Isso tudo, gente, é inconsciente, tá? Ninguém tá falando que a pessoa vai querer ter uma doença, tá? O nosso corpo aqui, a matéria, o físico, tá? Ele é reflexo do nosso interior. Ele é reflexo de tudo que a gente carrega. Na nossa alma, na nossa mente, das emoções, dos sentimentos, porque a emoção, o sentimento vai gerar uma reação que vai gerar uma ação, tá? Então, o nosso corpo é reflexo de tudo isso. E os estudos, né, que a Lizzie Brown fez aqui, sobre as feridas emocionais, reflete muito isso, tá? Então, cada ferida tem um tipo de corpo, cada ferida tem um reflexo, né, de doenças físicas mesmo, tá? E a cura dessa ferida, né, do abandono, ela se achar autossuficiente. Então, ela começar a fazer exercícios que ela veja o como ela dá conta, como ela consegue ficar sozinha, como ela consegue se cuidar, como ela consegue fazer atividade simples sozinha. Por exemplo, vai no cinema sozinha, senta no restaurante e pede sua comida preferida sozinha, sabe? Aprenda a conviver com a sua solitude. Isso é muito importante para a ferida do abandono, tá? A ferida do abandono, ela gera um peso muito grande no outro, que divide a vida com essa pessoa, né? Porque essa pessoa é muito dependente, tá? E muitas vezes pode sufocar a outra pessoa. Então é isso que a gente precisa tomar cuidado. É isso que a gente precisa
perceber e nos policiarmos onde a gente tá errando e como evitar isso para não gerar um peso na outra pessoa, tá? E a cura, né, para essa ferida são afirmações diárias que vocês têm que fazer, né? Eu sou capaz, eu dou conta disso, eu sou autossuficiente, eu sou digno de amor mesmo quando estou sozinho, eu me amo, eu me aceito, eu acolho minhas emoções com carinho e presença. Então, é basicamente você ter ciência que você se basta, você não precisa do outro para te completar. Porque a ferida do abandono, lembra que eu falei que ela dá um peso muito grande na outra pessoa? É por isso, porque quem tem essa ferida acha que precisa do outro para completar ela. Por isso que para ela é tão difícil quebrar ciclos, ter despedidas, romper. Gente, para essa pessoa é difícil romper tudo. É romper namoro, é romper trabalho, é romper relações com amigos que não agregam. É muito difícil. Porque essa pessoa não quer se sentir abandonada, tá? E aí, só que muitas vezes também essa pessoa se auto-abandona, né? Ela não cuida dela mesma, ela se auto-sabota, tá? Então, as nossas feridas, elas criam tanto um espelhamento, né, nas outras pessoas, que a gente é um espelho, né, um do outro, pra nos mostrar o que a gente precisa curar, principalmente nos relacionamentos, né? Mas as nossas feridas, a gente, justamente ao longo da vida, a gente vai criando situações que elas vão aumentando, tá? Quando eu falar da ferida da humilhação, vocês vão perceber isso com mais clareza, mas elas vão aumentando porque é como se você fosse retroalimentando isso, tá? Então, assim como a ferida da rejeição, você também precisa fazer autoafirmação para ir se curando, a do abandono também. Diferente da rejeição, que afeta o ser da pessoa, que ela não deveria existir, essa afeta o ter, que é eu não mereço amor, eu não sou digna, eu vou me sentir abandonada. Então esse é o ter, né? Ter amor, ter carinho, ter atenção. Outra frase também que eu lembrei aqui da ferida do abandono, a pessoa fala muito, eu não me sinto vista. Ninguém cuida de mim, né? Tipo, algo assim, ela se sente muito abandonada, sozinha, tá? Então essa é a ferida do abandono. A gente já tá na segunda ferida, tá bom?